Outra fonte também que é muito importante a gente observar são os princípios gerais do direito. Os princípios gerais do direito são aqueles que nós estudamos lá no início do curso de direito, né? E poderia até se imaginar que todos eles se aplicariam dentro do contexto do direito internacional, como, por exemplo, o princípio da ampla defesa do contraditório, o princípio da proteção da propriedade, princípio da inocência, mas a regra não é bem essa, e eu vou explicar por quê. É, porque alguns doutrinadores soviéticos, internacionalistas, e vocês sabem que a União Soviética, que foi antecessora da Rússia, era uma das grandes potências comunistas, e os doutrinadores soviéticos chamaram a atenção do mundo para o fato de que muitos desses princípios gerais do direito ele não era uniforme no mundo todo, como é, por exemplo, o princípio da proteção à propriedade. Você sabe que num país capitalista, se o Estado quiser, o Estado pode desapropriar alguém por interesse coletivo. Mas todas as vezes que o Estado faz isso, o Estado paga e o Estado indeniza o proprietário pela sua propriedade. E nós sabemos que no regime comunista, e essa realidade não é bem assim. Durante a Revolução Socialista, várias grandes propriedades foram nacionalizadas, foram expropriadas pelo Estado. Então o Estado não pagou, não indenizou por elas. Então, e o Estado nunca faz isso necessariamente nos países comunistas, né? Então, os doutrinadores soviéticos disseram e chamaram a atenção para os internacionalistas que essa regra de aplicar todos os princípios gerais do direito não podia prevalecer. Então, o que eles fizeram? Eles deram lá uma repaginada, buscaram parte desses princípios gerais do direito que poderia ser usado por todos e renomearam e usaram a seguinte expressão: os grandes princípios gerais do direito, ou seja, alguns foram tirados, outros princípios permaneceram, como é, por exemplo, o princípio da coexistência pacífica, né? O princípio da não propagação de propaganda de guerra, o princípio da, uh, da do ampla defesa do contraditório. Por mais cruel, por mais difícil que um país seja, por mais que uma legislação seja rigorosa, você sabe que há um processo legal para poder uma pessoa ser condenada, né? É claro que isso é muito relativo. Se tivesse em sala de aula, eu ia aprofundar um pouco mais sobre o sistema prisional na China, né? É um sistema bem complexo e com prazos muito curtos processuais até chegar na sentença que determina a execução de alguém. Mas por mais curto que sejam os prazos, eles são disponibilizados para as partes, né? Então, o Estado alega que o princípio da ampla defesa do contraditório está sendo respeitado, né? Vamos falar também sobre os instrumentos de interpretação e de compensação, ou seja, além das fontes, nós ainda temos alguns instrumentos que podem ser utilizados para auxiliar, né, os julgadores. O primeiro princípio é a jurisprudência. Não é a jurisprudência doméstica, não é a jurisprudência, não é a decisão da STF, não é a decisão da STJ, não é a decisão do Fórum de Barreiras. Essas decisões domésticas não servem para a Corte Internacional. Serve para a Corte Internacional apenas as decisões proferidas por órgãos jurisdicionados internacionais, como, por exemplo, a Corte Internacional de Haia, a Organização Mundial de Saúde, a Organização Mundial do Comércio, as resoluções da ONU e assim vai. Então, essas são as jurisprudências eleitas como internacionais. Outra coisa interessante com relação à jurisprudência internacional é porque há a possibilidade da jurisprudência consultiva. O que é isso? É o Estado ter dúvida e consultar o órgão antes mesmo do processo se iniciar. Isso não acontece no âmbito
doméstico, você sabe disso, nós não nos portamos, nós não nos posicionamos dessa maneira nos tribunais. Você não pode fazer uma consulta para o magistrado antes de ajuizar a ação. Aliás, é vedado aos ministros, e aos juízes, aos julgadores, sequer antecipar, né, voto, dizer como é que pretende votar num determinado caso. Já com relação à jurisprudência consultiva, isso é possível. Aconteceu um caso, inclusive, que eu vou trabalhar com ele com vocês depois, onde o Estado de Israel, uma pessoa morreu a serviço do Estado de Israel. E o Estado de Israel fez uma consulta à ONU, perguntando como deveria proceder com relação à indenização daquela pessoa. Se tinha que indenizar a família, se tinha que indenizar a ONU, se tinha que indenizar o Estado de onde ele veio. Então, esse é o tipo de jurisprudência consultiva, né? Onde o Estado próprio procura o tribunal antes mesmo de ajuizar o litígio. Vamos falar também sobre a doutrina. Doutrina, por quê? Doutrina dos mais renomados juristas. Então, todas as vezes, eu tinha um professor que dizia que doutrina existe até para dor de dente, né? O fato é que para você fazer uma doutrina internacional, você tem que ter um amparo. Nós, por exemplo, seguimos a doutrina do Francisco Rezec. Francisco Rezec costumo classificar como um ícone aí do direito internacional brasileiro, né? E se você tiver curiosidade, depois dá uma passadinha lá no Wikipédia, que você vai ver o currículo dele, que é invejável. Por último, a equidade, né? A equidade é o sentimento de equilíbrio que o juiz aplica para fazer justiça entre as partes. Então, aqui no direito internacional também é possível utilizar a equidade. Apenas lembrando que, com relação à equidade no direito internacional público, é preciso que os estados beligerantes autorize a Corte a aplicar a equidade. Se os estados não autorizar, a Corte não pode, por vontade própria, utilizar a equidade, o que é permitido, né, dentro do ordenamento doméstico, mas não é no ordenamento internacional. Como eu já disse anteriormente, não é permitido no ordenamento doméstico, porque um juiz não pode encerrar um processo sem dizer quem é que tem razão. Já no ordenamento internacional, isso é possível, né? Já que as partes não dão acesso a todas as fontes ao tribunal que vai estar julgando.